Crentes Go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaço Produções Subversivas, e estou aqui com o Felipe. Felipe, a logoterapia não é o estudo das tretas, dos gatilhos da depressão do designer, né? Olha, a gente às vezes trata alguns designers que tem aquela crise com Comic Sans, essas coisas assim, mas ele chega em falando, geral, não. Eu tô em crise, é a logo ou o logo, né? Ele chega... Normalmente essas crises a gente não pega muito, mas o pessoal confunde muito com logosofia, coisas assim. Logoterapia é estudo do sentido da vida. As outras coisas eu não sei. Designers! Eu sou o Felipe, tô aqui com o Dani Ivankio, Vendrameto Ivankio, né? Piá de Curitiba, que eu conheço desde pequenininho, que é coordenador lá na Casa Redentor. Opa, tudo bom, guri? Meu nome é Daniel, hoje eu tô aqui com a Tamires, que, peraí, deixa eu mexer na sacolinha aqui, saiu 33 aqui, a idade de Cristo, tá certo isso? Confere. Bingo! Ho, 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 ho. Olá, pessoal, eu sou a Tamires Palma e eu estou aqui com o Jonathan Zimmer, que hoje foi ouvinte, junto comigo, deste programa, falando de um projeto tão bonito como a Casa Redentor, que a gente teve o privilégio de conhecer alguns meses atrás e hoje ouvir um pouquinho mais de quem trabalha nesse projeto tão complexo e tão bonito aqui em Curitiba. E estamos reunidos aqui nesse podcast para falar sobre relacionamento e cuidado, mais especificamente sobre o trabalho que a Casa Redentor realiza com as pessoas em situação de rua. E logo depois dos jabás você fica conhecendo essa história e esse trabalho maravilhoso. Hoje o jabá não é uma propaganda, é um recadinho. Recaditos, então? Não, recaditos não pode usar esse termo, porque o recaditos é específico quando a gente lê e comenta o comentário das outras pessoas. Você não pode ler o seu comentário e eu comentar ele? Mas eu não escrevi nada. A gente não consegue fazer sério, né? O recadinho é você, ouvinte mais atento, seguidor mais atento da Crentaço, seguidora, percebeu que nos últimos dias, né, principalmente nesse mês, agora virado de mês, não saíram, por exemplo, 2 podcasts da casa. Que absurdo. Não saiu passada, notícia de meu Deus, olha, temático, coitado. Não saiu notícia de meu Deus no último dia de março e não saiu da prateleira no primeiro dia de abril. Não, o Beirut não era uma piada de Beirut tá triste, o Beirut tocou a musiquinha triste, que é a introdução do meu programa. Tipo a flautinha do Harry Potter. A versão triste, né? E não era pegadinha de 1º de abril, dá pra ter, né? Não teve mesmo. Então, a gente quer comunicar o porquê que não teve e tudo mais. Fazer um disclaimer. Entenderem. Não é tipo, nossa, encerrou, a Tamires e Jonathan divorciaram e tá. Ele não edita mais os podcasts da Tamires. Ela que se vire, não é isso. Brigaram com Luciana e Felipe Heresias e notícia de uma... prenderam a Luciana depois da participação da Lorena, prenderam a Luciana e o Felipe. Não foi isso. É que o que acontece, né? O pessoal que acompanha mais tempo já entende como é a dinâmica da Crentaço. A dinâmica da Crentaço é que a Crentaço é um coletivo de várias pessoas produzindo conteúdos, principalmente podcast hoje em dia. Eu e a Tamires estamos à frente, né, e atualmente há mais tempo, mas tem várias outras pessoas que contribuem, né, tem o pessoal de São Paulo do Telescópio, a Lu e o Felipe com Notícias de Meu Deus, o Jean tá fazendo o Ampulheta e também faz as devocionais que saem lá no Instagram, então são várias pessoas que contribuem e é um voluntariado, eles fazem porque eles gostam, se divertem, se sentem bem fazendo, se sentem à vontade pra fazer e não recebem nada por isso. Não é o trabalho delas, assim como mesmo a gente que administra a Crentaço não é o nosso trabalho. Nós temos outros trabalhos. A gente tem trabalho com a Crentaço, não é o nosso trabalho, a gente ganha trabalho. A gente tem outros trabalhos que, né, são responsáveis pela nossa renda e tudo mais. E a gente sempre levou a Crentaço com responsabilidade e seriedade, mas sem a ideia de que seja um fardo para as pessoas. A ideia é que não seja um fardo. Então a gente tem uma tranquilidade muito grande em, assim, se não deu pra postar um programa, produzir, né? Porque, assim, os programas, eles não são, né... É pouco repetitivo falar, mas talvez é importante pra entender que tem um processo grande, assim. Que é gravar, tem que primeiro escolher uma pauta, um tema pra falar, daí gravá-lo, daí depois ver uma edição, daí a publicação, a divulgação em rede social. Um monte de etapa, que é fazer a pauta, achar convidado, daí quando tem convidado, achar tem agenda... isso.
E daí, assim, até um ponto interessante, tipo, que a gente tem pensado bastante, que assim, com o aumento do número de podcasts, né, e esses mesacast, videocast e tudo mais, muitos convidados têm participado de vários outros programas também, pessoas que a gente pensa em convidar e tudo mais. E daí, por consequência, não é uma escolha entre participar do nosso ou participar do outro, é que essas pessoas também têm outras atividades e as agendas vão lotando, né? O tempo vai ficando mais escasso e acaba ficando difícil de marcar. Então, isso acontece também. Teve podclientes que a gente já tinha uma pauta programada, uma ideia de tema, e entrou em contato até com antecedência grande, mas foi difícil pra agendar com as pessoas que a gente queria que participasse, e faz parte, acontece, tá tudo bem. Então, o intuito desse jabá específico é falar que às vezes vai acontecer isso mesmo. Por um bom tempo não aconteceu, né? A gente conseguiu uma periodicidade constante de todos os programas, mas esse ano a gente já tinha feito esse recesso de janeiro para poder dar uma respirada, mas olhando a demanda, principalmente minha e da Tamira, está bem puxada, então como a gente está à frente da Crentaços, a gente vai falando pela gente e porventura outros programas que possam não entrar ao ar na data que normalmente entram. Que assim, entendam que tá tudo bem, eu sei que vocês esperavam os programas e tudo mais, mas entendam o lado da gente que produz também, que as outras coisas da vida vão acontecendo e elas exigem uma atenção, uma dedicação nossa. E se for pra deixar de lado alguma coisa, vai ser algum programa específico mesmo da Crentaços. Não só porque, ele não dá dinheiro pra gente, então não é importante. Não é esse o caso, é porque exige uma demanda de tempo muito grande que nem sempre a gente vai conseguir diluir ao longo dos dias pra poder produzir. Por exemplo, né, desse mês específico, a gente tava lendo Ordem da Fênix pra gravar o próximo Podcrente, que é do Harry Potter. E aí é um livro gigante, aí a gente tá tipo, Senhor, socorro! Tamo fudido, quase 900 páginas. Daí vê o filme, daí vai anotar as coisas e outras demandas da vida que vão aparecendo. A Lu e o Felipe também não saiu Notícias de Meu Deus. E, por exemplo, o Notícias de Meu Deus, ele é produzido, gravado e editado por eles. Então tem uma demanda forte pra eles e eles também têm os trabalhos, têm os viagem e família, igreja, essas coisas pra lidar, então demanda tempo e não conseguiu sair. E o Notícias de Meu Deus ainda tem o fato de que eles tentam gravar o mais em cima da data possível para poder pegar as notícias do mês que aconteceram. Então, tipo, a janela é bem curtinha deles entre gravar, produzir, gravar e editar. Então acontece isso também. E se porventura acontecer em outros momentos com os outros programas da casa, a gente pede a compreensão de vocês. A gente tem essa regra dos dias de sair cada um, porque é uma forma boa de organizar pra gente, pra se programar. É uma forma boa pra vocês que escutam poder saber o dia certinho que vai sair cada programa. Mas ao longo desse ano talvez alguns falhem e não saiam. Então eu peço que vocês compreendam. E continua seguindo. Um bom exercício, talvez uma sugestão, e não é um truque de coaching de marketing, é tipo, não saiu o programa, pega algum antigo que você gosta, ou que você não lembra mais, ou o tema é legal, e escuta de novo. A gente ouve. Vai reaprendendo com os programas, lembrando algumas coisas às vezes que a gente esqueceu e tal, e reaprendendo mesmo com o que foi falado. A gente ouve de novo várias vezes. Ou rindo de novo com os que são de bobagem, principalmente. Às vezes tá meio triste, não saiu o podcast, pegam de bobagem e vai escutar pra dar umas risadas, mas é isso. A gente pede desculpa porque não saiu, mas tá explicando o porquê e que não se surpreendam. Que vocês compreendem e não se surpreendam. A ideia da Crentaços não é ser um trabalho fixo, é um projeto, é um coletivo de construção de várias pessoas sem se tornar um fardo para essas pessoas, beleza? Um abração e escutem o programa que tá muito legal falando sobre a Casa Redentor. Um abraço! Até! A Crentaços Produções Subversivas apresenta Podcrente, o podcast do blog dos Crentaços. Podcrente de número 121, estamos hoje aqui para falar sobre a Casa Redentor. A gente colocou o tema relacionamento e cuidado, porque é um dos motes da Casa Redentor. E para conversar sobre o que é a Casa Redentor, sobre o trabalho que ela realiza, a gente recebe dois convidados ilustres pela primeira vez no Podcrente aqui, diretamente de Curitiba também.
Olha só, curitibanos estão na mesma cidade, mas gravam cada um na sua casa, né? Sim. Pra reforçar o estereótipo que as pessoas têm. Sim, não pode conviver, né? Tá louco? Peço que vocês se apresentem pra facilitar a minha vida de eu ouvir da boca de vocês o sobrenome de cada um e tentar não errar depois. Sejam bem-vindos, Daniel e Felipe. Fala aí, Dani. Meu nome é Daniel Vendramento Ivankio. Eu sou coordenador da Casa Redentor. Estou trabalhando na casa já faz 2 anos. O que mais você falar? Fala qualquer coisa aí? Pode falar o que você quiser. Qual que é seu signo? Signo? Esse a Sarah gosta. A Sarah curte. Achei escorpião. Mas enfim. Eu sou formado... É verdade, sabe de cor. Fica sou formado em teologia. Conheci a casa através da minha igreja desde muito novo. Desde muito novo o pessoal que trabalhava na casa frequentava lá a igreja do Prado. Então sempre fui como voluntário lá e hoje tenho esse prazer de trabalhar lá na casa. E você, Felipe? Eu sou Felipe Dever. Eu hoje sou presidente da casa. Estou na casa há um pouco mais de 5 anos. Entrei como coordenador e depois fui eleito presidente e consegui ganhar todas as eleições desde então. É um sucesso eleitoral. Eu também conheço a Casa Redentor desde muito novo. Eu comecei a frequentar a Casa Redentor como adolescente, ajudando nos domingos. A gente tinha um grupo de adolescentes que ia fazer o atendimento de domingo. Então comecei limpando o banheiro. Onde todos começam, né? Eu gosto de falar para as pessoas, você pode começar lavando banheiro e terminar como presidente, né? Você consegue. Bom, de profissão eu sou psicólogo, até isso que me levou um pouco para a Casa Redentor. Eu sempre trabalhei com, desde que me formei, trabalho com dependentes químicos ou pessoas mais em situação de vulnerabilidade. E, então era um grupo que tem muito a ver com as pessoas que frequentam a nossa casa. Então isso que acabou me levando para lá. E sou casado e tenho 2 filhas. E aí, quem de vocês quer explicar pra gente, pra quem tá escutando, o que é a Casa Redentor? A Casa Redentor é uma ONG com o intuito de atender a população em situação de rua. A Casa Redentor, ela surgiu mais ou menos uns 30 anos atrás, com o pessoal, com os jovens da Cristianismo Decidido, aquela igreja que fica ali do lado da Praça do Gaúcho. E eles começaram a se interessar pelo pessoal que ficava em situação de rua ali perto, começaram a atender, servir alimentos, tentaram levar essa turma para dentro da igreja, mas não deu muito certo, tiveram algumas dificuldades, então eles buscaram ter um espaço, uma casa para receber essas pessoas, para fazer esse atendimento. Eles trabalharam muito tempo ali numa casa ao lado da Praça do Gaúcho, na época como Projeto Redentor, e quando houve uma transição, que o primeiro grupo, que era esse grupo mais ligado ao cristianismo decidido, acabou procurando encerrar o trabalho ou não conseguiam mais continuar, surgiu a Casa Redentor como ONG, acho que uns 16, 17 anos atrás, eu agora não sei precisar. Me falta o Rubal, um antigo obreiro que sabia todas as datas de cor, mas daí surgiu a ONG Casa Redentor, né, como a gente conhece hoje, em São Francisco, ainda, mas na sede atual, na Claudina dos Santos. Desde então a gente tem trabalhado com o pessoal como ONG, estruturada, juntando diferentes igrejas, diferentes denominações, mas sempre com o intuito de ser um espaço de mostrar o amor de Cristo de uma forma muito concreta, muito relacional, ao redor da mesa, comendo junto, conversando junto. E mais recentemente mais estruturada um pouquinho, buscando um pouco mais de questões mais científicas ou mais parcerias com assistência social, essas coisas assim, né? Isso daí já é um movimento que daí faz parte da estruturação da casa, né? Antigamente a casa servia num período dela, ela servia como casa de passagem, né? A pessoa passava a noite também, né? Era dormitório também, e depois ela passou a ser uma casa de passagem diária, né? A pessoa passar o dia lá. Como que foi essa transição? Foi por um enquadramento legislativo, de legislação, ou por uma percepção da organização da casa mesmo? Então, a Casa Redentor nunca foi casa de passagem das pessoas fazerem uso diário como um albergue. Como é que funcionava?
A nossa ideia sempre foi, isso é antes de eu ser presidente, mas eu acompanhei porque eu atendia as pessoas que moravam na Casa Redentor no centro de recuperação, na família terapêutica que eu trabalhava, então eu acompanhei bem de perto. Inclusive, alguns deles que moravam na época, eles frequentavam nossa igreja também. Então a gente conhecia eles de perto, assim. E a ideia sempre foi, além de mostrar o amor de Deus, buscar despertar nas pessoas um desejo por voltar a uma vida reinserida na sociedade, né? E buscar mais qualidade de vida, mais saúde. Então, como é que na época funcionava? Em geral, as pessoas que tinham o desejo de se recuperar eram encaminhadas para comunidades terapêuticas. E numa delas é onde eu trabalhava, e a maioria ia para lá, então eu conhecia a galera, era terapeuta de muitos deles, né? E depois eles voltavam para Casa Redentor e moravam lá. A ideia era eles morando lá, fazendo clínica dia, e depois começar a trabalhar morando lá para finalmente chegar num ponto de autonomia, das pessoas realmente não precisarem mais da Casa Redentor. Mas o que a gente percebeu? Por que eu falo a gente? Porque eu estava do outro lado, mas a gente acabava trocando algumas ideias, acabava participando um pouquinho, e eu acompanhei de perto isso. Porque ao as pessoas voltarem para casa, o nosso ambiente é um ambiente urbano, e como é que funcionava? No andar de cima funcionava o atendimento dia, e no andar de baixo era a residência. Só que o pessoal que residia na casa acabava tendo muito contato com o pessoal da ativa. O pessoal que eles costumavam usar droga juntos, costumavam beber juntos. E isso facilitava demais o processo de recaída. Então a gente foi percebendo que esse modelo que a gente tinha não era eficaz. Que as pessoas passavam por lá, mas isso não tinha como resultado uma reinserção social. Eles acabavam quase sempre recaindo e voltando ao padrão anterior, voltando para a situação de rua e não chegando a um lugar de autonomia. Então daí a gente mudou e propôs que a reinserção fosse feita dentro das comunidades terapêuticas, que normalmente tem esse modelo também, onde é um pouco mais separado e onde elas conseguem ter esse contato com a sociedade, mas um pouco mais desvinculado com a situação de rua onde elas viveram. Até tem contato com os outros conviventes da comunidade terapêutica, mas já são pessoas que normalmente já estão um pouco mais estáveis, não estão em uso ativo, e não são os locais, a região onde costumava usar. Então, nossa casa é super estratégica hoje para o atendimento dia, porque a gente está na região que o pessoal da ativa tá. Então, eles vão para lá, passam um dia com a gente, ficam bem com a gente, mas não é um lugar bom para quem quer sair da ativa. Então, ele é um lugar bom justamente para fazer esse primeiro contato e esse acolhimento. Mas a gente percebeu que não era um lugar bom e uma situação favorável para a permanência da abstinência e reinserção. E eu imagino que seja um passo difícil, né? Reconhecer um negócio desse e falar, temos que mudar porque o caminho que a gente está trilhando não é um caminho que resolve, né? Nossa, deve ser um passo, é um passo de muita maturidade e de muita fé também, reconhecer que, tipo, vai ter que mudar o sistema e talvez tentar ajudar menos, porque a ajuda que a gente está oferecendo, na verdade, não ajuda, né? Sim. E a gente sempre tem esse mistério, né? A gente está ajudando de forma que ajuda ou que causa dependência da estrutura, né? Então sempre é uma pergunta que a gente tem que... A gente quer provocar autonomia, a gente não quer provocar dependência, mas de certa forma também tem que ter um pouco de apoio até um nível... Existe um suprir de uma necessidade que eles têm. Sim. Então, esse equilíbrio é muito, muito desafiador para a gente. E essa mudança exigiu, isso foi do presidente antecessor a mim, exigiu muita maturidade deles, consciência de enfrentar esse desafio, né, porque que era admirado pelas pessoas, o carro-chefe, eram as pessoas que estavam em abstinência. Sim. De repente a gente dá um passo para trás e a gente continua cuidando das pessoas, mas quem vê os frutos disso, fora os frutos, né, relacionais, os frutos que a gente vê no dia a dia, que não são tão popularmente tão bonitos, né? São mais singelos, mas quem vê os frutos é o pessoal que está acompanhando eles no tratamento. Então, isso foi dar um passo para trás, isso foi aceitar realmente o jeito que a gente está fazendo não está dando certo. E se colocando, né, de efetivamente ser uma porta, né, de estar sendo essa entrada
deles numa convivência, passar o dia, de serem acolhidos, de se sentirem dignos, né? De serem tratados com dignidade, de poder fazer seus afazeres e necessidades do dia. Esse primeiro passo, como você disse, para não necessariamente vocês vão ver os frutos tão de cara, né? Estarão tão visíveis para vocês, mas vocês estarem fazendo essa primeira etapa para que possam vir as demais, né? Conforme a pessoa vá se afeiçoando e se sentindo recebida para poder ir para esses passos. E falando disso, como funciona esse dia, essa passagem de dia na Casa Redentor? Se vocês quiserem contar como funciona desde da chegada deles e tudo mais, como é pensado o dia. De segunda a sexta, a gente funciona de segunda a sexta e os atendimentos de domingo também. Segunda a sexta funciona de uma forma, domingo de outra. Vou explicar a segunda a sexta primeiro. A gente chega lá por volta das 7h30, a gente alterna as atividades, né? Então, às vezes eu tô com a parte do estudo, outras vezes eu tô com a cozinha. Então quem chega pra cozinhar, fazer o café, chega um pouquinho antes. Mas no geral a gente chega a partir das 7h30 e já tem o pessoal lá esperando na frente. Então a gente abre a casa, deixa eles esse tempo pra gente... A gente faz um devocional juntos, como equipe, ora juntos, e daí o atendimento inicia a partir das 8. A gente fecha o portão às 8. Então, o nosso atendimento é para, no máximo, 15 pessoas, de segunda a sexta. Se tem menos que 15 pessoas, tudo certo. A gente tem um processo de seleção, que a gente explica como é que funciona a casa. Todos os dias a gente sempre reforça como que funcionam as regras, o que acontece, tudo mais, que eu já falo como é que funciona. Mas se a gente tem mais de 15 pessoas, a gente passa por esse processo de seleção, que a gente chama, né? Então, a gente dá prioridade para entrar na casa quem tá pela primeira vez, quem nunca participou com a gente. Então, tem essa oportunidade de participar com a gente pela primeira vez, conhecer a casa. O segundo critério é quem tá com um compromisso com a casa, que é justamente quem chegou pra gente e falou: eu quero ir para uma comunidade terapêutica, eu quero fazer um tratamento. Então a gente, nesse processo, nesse tempo que a gente está encaminhando ele, que dura entre 2 e 3 semanas, ele tem a entrada garantida com a gente, porque ele vai vir, vai participar, isso faz parte do processo também. Por último, a gente vê quem participou com a gente no dia anterior e dá oportunidade para quem não participou durante a semana ou não participou no dia anterior, no caso segunda-feira, quem não participou na sexta-feira. A gente usa esses critérios para selecionar quem vai participar os dias com a gente. A partir daí, selecionados os 15, a gente dá os avisos, né, que a gente não faz uso de cigarro nem de álcool na casa, então a gente pede que eles deixem, se eles têm alguma dessas coisas, deixam com a gente deixa num armarinho guardado, e no fim do atendimento eles recebem de volta, porque a gente entende que se eles tiverem essa confiança de deixar com a gente pode, claro, devolver para eles também. Menos drogas ilícitas. Drogas ilícitas não entram na casa de forma nenhuma. Então, a gente sempre fala... Não que a gente saiba, né? Não que a gente saiba, exatamente. Mas normalmente não é pra entrar. A gente sempre fala, né? Ó, se você tá com alguma coisa, você tá convidado a jogar fora, porque a gente entende que isso é um precedente perigoso, né? Exato. Não que o cigarro e o álcool não seja necessariamente, mas é outro nível. Mas legalmente falando... Exato. E a gente quer nessa pegada, né? O que a gente quer promover para eles quando tem essas regras? A gente quer promover um ambiente, a gente fala, é um dia de paz. Né? Uhum. E a paz até das drogas e dos vícios. Ou seja, você vai estar num ambiente onde você não vai ter acesso a essas coisas e você pode distensionar disso. Não quer dizer que não vai ter fissura, não quer dizer que não vai ter lutas, mas ele não vai ter estímulos que provoquem muito ele nessa direção. Isso facilita ele passar um dia desvinculado um pouco da substância, ter um pouco mais de sobriedade, pensar um pouco mais claramente, né? Que legal. E daí, que nem o Felipe estava falando, essa questão do dia de paz, a gente sempre ressalta bastante na frente, porque a gente acha importante que se a pessoa não tá num dia legal, a gente pede, cara, você não tá muito bem hoje, não tem problema nenhum, você vai ser muito bem-vindo aqui amanhã. Já aconteceu de gente chegar, pô, tu não tá num dia legal, ou a pessoa chega ainda com o efeito do álcool, alcoolizada, a gente prefere que essa pessoa não participe com a gente. Por quê? Porque isso pode gerar um problema para ela, no sentido de, pô, a pessoa não tá num dia muito legal, arranja uma confusão, pronto, daí toma uma restrição da casa, não pode participar durante tantos dias. Então acho que o pessoal já é bem consciente no sentido de, se tá alcoolizado, não vai lá pra casa, porque vai ser convidado a vir num próximo dia, né? Porque
a gente entende que o fato da pessoa não estar num dia legal pode atrapalhar os outros, né? Então foi o que o Felipe falou. O dia de paz não é só um ambiente que a gente promove, todo mundo vai promover isso junto, né? E a gente tem essas regras justamente, não que a gente não quer ser um ambiente super legalista, a gente não tem muito essa pegada, mas a gente tem alguns limites muito claros, porque dentro da estrutura da vivência na rua, o medo, por exemplo, é uma coisa muito presente. Por quê? Porque algumas pessoas estão muito sob efeito, estão lidando com coisas ilícitas, então vem o medo da polícia, vem o medo do outro que pode querer me fazer alguma coisa, às vezes vem até a paranoia que o uso, principalmente de drogas estimulantes, provoca. Então a gente quer garantir para eles, olha, aqui você vai ter um dia tranquilo, aqui você não precisa ficar com medo que o outro vai estar armado, vai querer te sacanear, que você não... Até é engraçado quando a gente guarda as coisas, por exemplo, a gente guarda as facas dele. Sim. O cara que mora na rua, quase, muitos carregam facas, coisas assim, para se defender. É uma estrutura social muito diferente, às vezes, do que a gente vivencia. E a gente quer justamente isso. Aqui é para você relaxar, para você curtir o dia com a gente. Então você não vai ficar com medo, não vai ficar com fissura, ou não vai ser exposto a substâncias, né? Então, aqui você pode relaxar mesmo, pode curtir o dia. Você não tem medo do outro, mas você também não precisa ter medo que você vai explodir e fazer uma bobagem, né? Porque você tá armado e pode perder a cabeça e fazer uma bobagem que você não queria ter feito, né? Então, porque eu imagino que eles devam viver numa situação, inclusive, de ter medo das coisas que eles podem fazer, né? Porque eles, pra sobreviver a esse ambiente, obviamente, eles têm que fazer muitas coisas difíceis, né? Que a gente lida... Pra gente seria muito difícil pensar nas escolhas que eles têm que fazer, mas acho que até isso, né? Esse medo das minhas coisas, das minhas decisões, dos meus pensamentos também, não tendo como fazer, também deve ajudar a diminuir a rotação mental deles, né? Total. Sim. E também um ambiente de escuta, uma coisa que a gente gosta muito de sentar com eles e ouvir. E alguns têm, assim, muito o que falar. E isso o cara vai soltando. Até demais, às vezes. Até demais. Então, é gostoso isso, né? Um adendo, né, que os relatos que eu ouço, assim, quando eu chego e pergunto, cara, por que você vem aqui pra casa? Qual que é o ímpeto, né? E daí, cara, posso falar que 70% das respostas nunca porque é a comida, porque eu posso tomar um banho. Normalmente a resposta é assim, cara, porque aqui eu posso ficar tranquilo. Que eu posso sentar no sofá, posso ficar de boa, posso ter um momento de leitura, porque hoje Curitiba eu acho que é um local que tem bastante assistência social, é bem efetivo, assim. Então os relatos assim, cara, eu posso conseguir comida tranquilamente. Eles sabem, assim, às vezes a sequência. A tal hora passa o cara na Tiradentes, depois passa o cara na... Eles sabem aonde tem marmita em Curitiba, eles sabem de cor. Mas você poder ir lá na casa e ter um tempo tranquilo é a maior fonte de busca, assim, eu acho que pra eles. Bom, voltando então, pro dia. Depois de tudo isso, feito isso, a gente tem a oportunidade de eles tomarem um banho, né? O banho é uma atividade obrigatória da casa, então eles têm essa oportunidade. A gente tem tanques, né? Para o pessoal lavar roupa. Tem roupas, a gente tem roupas que a gente empresta para eles. Então se a pessoa, não tem roupa extra, mas quer lavar a roupa do corpo, já tá muito tempo suja, a gente empresta uma roupa pra pessoa passar o dia, ela lava dela, seca, no fim do dia ela devolve a roupa que a gente emprestou, né? E lá na casa a gente também dá as famosas atividades, né? Então o pessoal não fica só nesse tempo ocioso ou só lava sua roupa. A gente entende que o cuidado com a casa é de quem frequenta também. Então sempre tem um voluntário para lavar louça, sempre tem um voluntário para limpar o banheiro no fim do dia. Se você participa lá da casa, você vai ter uma atividade designada para realizar, seja lavar a mesa ou as outras, como eu falei, né? E até pegando a ponte, por que o nome casa? Antes era projeto, a gente mudou para casa, né? Virou aonde? Justamente para ter essa noção de casa, onde eu sou co-participante, onde eu convivo. Então, por isso que a gente, a não ser, claro, que as necessidades, por exemplo, cozinhar, a gente cozinha só os obreiros, para uma questão de cuidado. Mas as outras atividades, a gente divide entre eles, justamente, a gente vai cuidar desse ambiente. Então a gente tem a horta, e é muito legal, assim, às vezes tem uns senhorzinhos que se identificam com a horta, e aquilo ali, e daí eles voltam depois,
você viu aquilo que eu plantei, você viu aquilo que eu... Então você vai ajudando a criar outras identidades, outros papéis, né? E isso é bonito. O processo que a gente trabalha é um processo muito de resgate de identidade. Por exemplo, todos eles usam crachá com nome. Por quê? Na rua, muitas vezes é por apelido, e até se esconde muitas vezes o nome por uma questão de medo, de cuidado, né? Então a gente resgata isso, o nome, todo mundo é chamado pelo nome, e a gente também é chamado todos pelo nome. E a gente começa a se relacionar resgatando, por exemplo, a gente joga jogos, né? Depois do horário do banho ali, e das atividades que o Dani tá falando, tem um momentinho que fica tranquilinho. Daí vai jogar um Uno, vai jogar um xadrez, vai jogar um dominó, vai tocar um violão, vai ler um livro. E a pessoa daí vai criando um outro papel, né? É aquele cara que é um super bom jogador de xadrez, é aquele outro que é violeiro. Então você vai resgatando outros lugares, né? E buscando resgatar essa dignidade, esse espaço do ser humano, que é mais amplo, né? Que é relacional. E ali também tem muita prosa, a gente vai ouvir muita história, a gente vai saber de onde a pessoa veio. Todo mundo que está em situação de rua veio de algum lugar, não nasceu na rua. A não ser casos raríssimos que os pais já eram de situação de rua, mas ele tem uma história, ele tem uma família, tem alguma coisa. E ali a gente vai resgatando, vai conversando, vai sabendo de tudo isso. Só para terminar, o dia daí funciona dessa forma, a gente tem o café da manhã, depois de todas as atividades realizadas, uma de jogos, às 10h30 a gente normalmente se reúne para ter um momento de sentar junto, ter um louvor, ter um estudo. Às vezes a gente assiste um filme, às vezes tem um bingo, dependendo do dia, dependendo do obreiro que está designado, mas depois disso daí a gente tem o almoço e o dia finaliza assim dessa forma. Tem um obreiro do bingo, então, é isso que você tá me dizendo? Tem, sempre tem. Nem sei quem que é o atual, antes era o Tinza. Quem que é o obreiro do bingo hoje? Sou eu que faço. Time for bingo! Não, é que a gente não faz doação de roupa, né? A gente não tem... a gente tem um bazar lá na casa, e daí se eles têm a necessidade de comprar uma roupa, a gente vende, né? Claro, por um preço acessível, simbólico, né? Pra eles, o bingo a gente usa de uma forma assim de sortear mesmo. Eles pegam um valor e daí vão no bazar, pegam uma camiseta, pegam um casaco, né? Dependendo da necessidade. E até por que a gente vende roupa? A gente recebe a roupa de doação. Por que a gente vende? É para enriquecer. Não é para enriquecer. A gente foi aprendendo, porque quando você vai saindo do assistencialismo para o cuidado, a gente vai aprendendo lições muito duras. Por exemplo, tem pessoas que iam lá na casa e pegavam roupas e no dia seguinte já não estavam mais com aquelas mesmas roupas, só com a mesma roupa velha, arrebentada que estavam antes. Por quê? Muitos pegavam ali, desciam no brechó, vendiam e usavam dinheiro de forma indevida. Então a gente começou a perceber que a gente precisava ter estruturas e limites muito claros para a gente não facilitar o mau uso da casa, mas sim o bom uso da casa. Então a gente quase sempre condiciona a pessoa a não poder comprar coisa demais num dia, né? Eu quero comprar 10 camisetas e viu lá uma camiseta, o cara é um grandão de uma camiseta PP da Tommy Hilfiger, na doação, né? Eu quero essa. Não faz sentido. Para que você quer essa roupa? Não cabe em você? Então a gente vai trabalhando para que essas coisas sejam promotoras de qualidade de vida, de saúde, mas não promotoras de uso. Então a gente trabalha sempre com limites, com estruturas para condicionar dessa forma, né? Não adianta também oferecer um monte de coisa e isso simplesmente virar outra coisa, né? Que nem o Fê estava falando. Tem algumas pessoas, por exemplo, que estão restritas do bazar, porque a gente viu que acontecia justamente isso e a pessoa deixou de frequentar a casa, não. Ela continuou frequentando com a gente, não tem problema nenhum. Mas, o bazar talvez não seja para você usar nesse momento, porque a gente viu que as roupas que estava comprando não estavam utilizando, enfim. É um cuidado mesmo, não é pra ferrar a pessoa, muito pelo contrário, né? Sim, e vem de um acompanhamento de conhecer a pessoa, essa percepção, né? Sim. E é justamente essa a lógica. E até por isso que a gente trabalha com poucas pessoas, porque a gente quer conhecer elas, a gente quer caminhar com elas, né? Justamente para saber essas coisas, esses detalhes, o que é peculiar de cada um, como ajudar de fato, né? Não ser só que vocês vieram aqui, comeram, tomaram banho e vão embora. E é até isso que o Dani estava falando, essa que é o diferencial da Casa Redentor, porque lugares para atender a necessidades, para fazer a defesa de direitos, que é onde a gente se enquadra na assistência social,
as pessoas têm na prefeitura, tem centros pop e coisas assim. Nosso diferencial é isso, criar esse ambiente mais seguro, mais estável, menor, mais intimista, mais relacional. Então, para a gente buscar vivenciar o dia junto, não só servir as necessidades, conviver. E daí, no período da tarde, tem essas atividades também que você citou, isso? O que eu ia falar é que antigamente o atendimento ia da parte da manhã até a tarde. Isso acabou com a pandemia. Quando a pandemia chegou lá em 2020, teve que ser reduzido o atendimento. Eu não lembro quanto tempo ficou parado, Fê, mas enfim. Depois que voltou, o atendimento era reduzido, eram menos pessoas, eram menos dias. Até que tudo foi se regularizando. Todo mundo de máscara. Só o álcool gel que não podia lá. Exatamente. Esse é um ponto bem interessante, né? Até pra quem tá escutando. Eu trabalho num contexto de hospital, né? Também. E o álcool gel, a galera às vezes não para pra pensar, porque não tem, né, esse contato, mas realmente é uma situação... A gente, por exemplo, no meu caso, aconteciam diversas situações de roubo do álcool gel mesmo. Pois é. Da gente ter que ter ele preso na parede, ou a gente que tava manuseando, porque manuseava documento e tudo mais, no atendimento a gente usava um mais solto para poder levar de um lugar pro outro, a gente teve que passar a deixar fixo, porque acontecia isso, a dependência, o pessoal catava o álcool gel mesmo, que era o que eles tinham. Né, porque no hospital, como é um espaço público, né, por ser do SUS, o acesso. Existe muita gente em situação de rua que vem usar o banheiro, vem dormir na cadeira um pouquinho, né, coisas desse tipo também dentro do pronto-socorro, né, pedir uma marmita. E no vício, na dependência, o pessoal mistura o álcool gel na água. Eu trabalhei num ambiente hospitalar que tinha uma clínica de recuperação e eu fazia grupos, e tinha um senhorzinho que... E como era hospital, mesmo sendo para dependência química, tinha que ter o álcool. Sim. E sempre tinha um senhorzinho que entrava cheirando álcool. Eu pensei, será que esse cara recaiu? Depois que eu fui ver na recepção, ele ia na recepção e ele pegava tchá. Porque a abstinência era tão grande que ele queria o cheiro, que é uma relação afetiva, né? Então ele vai para... Então isso a gente vivenciou, essas dúvidas do que fazer, como lidar. Então era lavar a mão direto, tinha fiscalzinho do lavar a mão todo mundo na hora de entrar, máscara com todo mundo. Ainda é assim, a gente tem o processo de lavar as mãos, né, acho que antes do café. Mas depois de tudo isso, a casa foi voltando pouco a pouco a voltar ao atendimento normal, depois 4 dias, depois 5 dias, e a gente reservou o momento da tarde para quando a gente tivesse voluntários, né? Quando pessoas se voluntariassem para vir fazer alguma coisa. No ano passado a gente teve um grupo da Federal, né, alunos de pedagogia da Federal, que vieram fazer um projeto nas quartas-feiras com a gente, e foi super, super legal. A gente, na quarta-feira, no caso, a gente atendia o dia inteiro, atendia até as 3h30. Então eles vinham, passavam um tempo com eles, tinha um momento de filme, tinha um momento de desenho, tinha um momento de escrita. Eles também ofereceram contação de história. Eles também ofereceram para algumas pessoas que estavam precisando, como é que diz? Não é... Alfabetização, isso. Então alguns deles que não tinham alfabetização, tiveram a oportunidade de aprender um pouquinho. Então a gente reservou esse tempo para quem quisesse fazer isso com a gente, né? Também teve um rapaz que ele veio dar curso financeiro para esse pessoal. Finanças pessoais. Finanças pessoais, porque muita gente ali recebe o auxílio todo mês e cai todo mês. E todo mês vira droga, todo mês vira algo não produtivo. Então esse cara veio ensinar um pouco disso, né? E foi muito legal. E por enquanto estamos com vagas abertas aí para 2023. Até historicamente já passou por muitas atividades diferentes, né? A gente está passando um processo de reconstrução pós-pandemia, né? Porque a pandemia afastou muitas pessoas, ainda mais que era um ambiente de muita vulnerabilidade a nível de saúde. Então a gente perdeu muita gente que era vinculada, que se relacionava com a gente. Mas historicamente a gente já passou por muitas atividades no período da tarde. Uma que eu lembro que o pessoal gostava muito, e tinha uma artista plástica que ia fazer diferentes artesanatos com eles. E eles gostavam muito. E produziam, alguns levavam para casa, às vezes pintavam quadros.
E uma vez por ano ela fazia uma exposição dessa arte e vendia as artes das pessoas em situação de rua para reverter em recursos de manutenção da casa. Então era super legal, assim, que você tinha bem a arte, bem deles mesmo, e ela construía em cima, e era muito lindo. A gente já teve também médicos que foram lá da educação sobre saúde. Eu, por muito tempo, trabalhei com eles, mais sensibilização à dependência química e orientação, porque às vezes a gente acha que a pessoa está sobre uso, ela sabe tudo sobre drogas e usa porque quer na rua porque quer. E a grande verdade é que muitos deles já tentaram tanto sair que desmotivaram. Então, o nosso trabalho muitas vezes era motivar de novo, sensibilizar, explicar a dependência química, explicar o processo, o que tem de doença, mas qual que é a minha responsabilidade frente a essa doença. Então, a gente também já teve, eu já fiz esse trabalho, teve um outro obreiro que fez durante um tempo, e a gente também é um trabalho que a gente quer retomar, né, de sensibilização, de orientação da dependência química. Então, tem diferentes lugares, várias coisas para as pessoas, que as pessoas podem ajudar, né, e podem estar servindo junto com a gente. E é muito legal estar com eles e fazendo essas atividades. É muito prazeroso mesmo. E atualmente vocês têm algum projeto fixo desses? Igual eu vi que vocês já tiveram parceria com barbeiros de serigrafia também. Então, também foram tentativas, né? Porque qual que é uma dificuldade da nossa realidade? Como as pessoas estão numa situação muito extrema. Então, elas já têm um rompimento social, a maioria já rompeu com sua família, a grande maioria tem dependência química. Nem todos vão para a rua pela dependência química, mas ao estar na rua, a maioria acaba buscando a narcotização. Porque até para você dormir, você imagina você dormindo com medo de alguém vir te dar uma facada. Então, eles muitas vezes enchem a cara de uma forma de apagar. E até o ambiente, né? O pessoal usando em volta, tudo mais. Então, a maioria desenvolve a dependência química, seja de drogas ou de álcool. Então, quando a gente buscou, a gente tentou 2 projetos, desde que eu estou lá como presidente, que foi a serigrafia na rua e o barbeiro na rua, que eram profissões que a gente queria capacitá-los para profissões que você não precisa de tanto tempo de capacitação para você começar a iniciar na profissão, né? A serigrafia e o barbeiro. Só que a gente desenvolveu essas atividades e o projeto em si foi muito legal com eles, o tempo de convívio, o tempo fazendo as atividades, mas não auxiliava eles a saírem da situação de rua e não auxiliava eles a buscarem trabalho, porque a condição estava tão comprometida que eles precisavam de um estágio anterior de recuperação. Então, a gente não trabalha com perfil. Às vezes o pessoal, né, faz crítica, não pode mandar o pessoal para a comunidade terapêutica porque é um lugar afastado, se tira da sociedade. Até lendo no próprio revista do Conselho de Psicologia desse mês, tal, essa fala, vocês têm razão quando vocês estão falando sobre um usuário de cocaína que está inserido na sua família, um usuário de maconha que está inserido na sua família. Mas quando você pega um cara, usuário de crack que está tudo rompido, esse ambiente fora, esse ambiente de longa duração, às vezes é uma necessidade para a pessoa conseguir aquela estabilidade mínima, até biopsiquicamente, né? Não é o ideal. O ideal é você buscar vínculos com a sociedade, mas às vezes os vínculos já estão muito rompidos, então você precisa de uma estabilidade, e depois dessa estabilidade e de trabalhar muita coisa, porque a dependência química tem muita coisa por trás, né? Muitos passaram por abuso sexual, o abuso físico. Então, se não trata o abuso, a pessoa fica buscando narcotizar, né, buscando se sedar, para não lidar com aquela emoção que é muito dolorida. Então, a gente entendeu que a estratégia era para um outro momento da etapa de vida. E a gente adaptou. A serigrafia, a gente doou todo o material para uma comunidade terapêutica que é a nossa parceira e que absorve a maioria da nossa demanda de pessoas. Então, eles continuam fazendo, só que agora, após estarem num momento de estabilidade da dependência química. Então, a ideia é, nesse momento, eles conseguirem ter essa profissão e se inserirem. E o barbeiro, a gente também não deu certo como profissão e a gente reverteu em cuidado. Então, a gente, às vezes, algum dos nossos obreiros, às vezes um voluntário, e às vezes até entre eles tem alguém que é barbeiro, e a gente pega lá, de vez em
algum dia da semana e usa para a pessoa dar aquela ajeitada no visual, se sentir bem, né? E isso é dignidade também. Sim. Você citou as comunidades terapêuticas. Vocês podem dizer como funciona um pouco dessa parceria? São mais de uma comunidade? Tem um vínculo financeiro de contribuição de outras pessoas, outros projetos que contribuem? Como que funciona? O vínculo que a gente tem mais forte hoje é com o Serene. Acho que é conhecido o Serene, né? Tem várias casas, comunidades terapêuticas em Santa Catarina. E uma aqui na Lapa. E uma Lapa, isso. A parceria que a gente tem com eles... eu pra ser sincero, não sei como que ela foi feita. Você tem essa... Claro que sei, eu trabalhei lá. Ah, é verdade. Não, eu digo, isso foi a parceria já existia quando eu trabalhava no Serene. A Casa Redentor encaminhava pessoas para o Serene, para a Vida Sem Drogas, que é uma comunidade terapêutica de São José dos Pinhais. E tem mais algumas comunidades que sim, são mais esporádicas, né? Que a gente não conseguimos vagas nessas daqui que a gente costuma trabalhar, às vezes a gente procura algum conhecido, algum amigo do tempo que eu trabalhava, em contato, e a gente tenta encaminhar. Mas o que mais absorve para a nossa demanda é o Serene. E uma coisa que a gente vai lembrar historicamente, não sei se vocês lembram, na segunda eleição da Dilma, estava bem forte a fala sobre o crack, né? Crack podemos vencer. Foi o tempo que a Senad ganhou uma grande relevância, foi um momento político onde políticas públicas sobre drogas ganharam espaço. E ali surgiu um financiamento de vagas em comunidades terapêuticas, que é inclusive muito criticado por órgãos como o Conselho de Psicologia. E tem um certo sentido essa crítica, porque tem realmente trabalhos muito ruins. Tem gente que faz trabalhos muito superficiais e não dão cuidado. Mas nós, principalmente como eu conhecia, que eu vim dali, a gente tem muito cuidado de encaminhar só para lugares que a gente tem muita confiança, que a gente sabe que vão fazer trabalhos sérios, que as pessoas vão ser tratadas de uma forma integral, vai ser tratado emocional, vai poder ter atendimento médico, vai ter a espiritualidade, mas vai ser respeitada também a vivência da pessoa. Então são lugares que, em geral, vêm de instituições cristãs, vêm desse cunho missional, mas que também foram se capacitando e não perderam esse valor de demonstrar Cristo de uma forma prática, mas ao mesmo tempo não se limitaram a somente a oração, somente a fé como instrumento, mas Deus usando outros instrumentos. E daí, o Serene, por exemplo, usa muito das vagas da Senad, que são vagas gratuitas, ou seja, todos nós pagamos, né? Quem paga? Nós, né? Como cidadãos. E a partir dessas vagas, eles absorvem as pessoas que têm maior necessidade, pessoas em situação de rua. Então, a gente tem uma gratuidade, né? A gente não tem um custo, a não ser o custo de encaminhamento e de alguns exames médicos que a gente faz prévios, mas o tratamento é financiado pelo governo. E daí essas pessoas passam lá, em média, 6 meses, e os que conseguem concluir, muitos migram para processo de reinserção social, começam a trabalhar, ainda residindo dentro da terapêutica, e depois a ideia é que saiam para a cidade, alugem seu apartamentinho, o seu quarto, e vão tocar a vida, né? Ou voltem para sua família também, para um vínculo familiar, e vão buscando esses vínculos com a sociedade, né? Acho que é legal falar também que a gente tem essa parceria com as outras comunidades que são daqui de perto, São José, Curitiba mesmo, tem uma da Bacaxiri, né, Fê? Uhum. E... a Bacaxiri é Cremve, né? Cremve, isso mesmo. Uhum. Mas a maioria do pessoal que chega pra gente fala quero uma comunidade terapêutica, eles falam assim, o mais longe possível, por favor. Até, como é que diz? Que nem o Fê estava falando antes, que o pessoal aconselha que não saia do contexto, né? Para eles é importante sair, porque a amizade deles, o contexto deles é o pessoal que tá em uso, tá? A convivência é só sobre isso que se fala, é só sobre isso que vive. Então o pessoal fala, me leva o mais longe possível. É aquele conceito de associação, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo do ambiente cristão lá.
tem um casal de namorados na igreja e um termina. Quase sempre um dos dois desaparece da igreja. Por quê? Porque chega na igreja e vê aquela pessoa que é uma mistura de afeto com raiva. E a pessoa ficar no ambiente dela, às vezes é justamente isso. Porque a droga, ela é um lugar de afeto. É um lugar de alguma coisa ela está tentando suprir. Ela é prazerosa. Então, muitas vezes elas querem se afastar para diminuir o contato com coisas que são gatilhos, que facilitam a fissura, que facilitam a recaída. Tem pessoas que ficam bem na mesma cidade, mas a maioria busca essa mudança territorial para reconstruir em outro lugar, até para ser conhecido em outra cidade por um outro papel social, né? O papel do mendigo, como a gente tem o rótulo, né? Então, eles buscam muito isso mesmo. É muito pra gente que... E assim, a gente ainda não é 100% ignorante do assunto, né? Eu e o Jonathan, mas é muito vasto, né? O universo e o quanto... Fica claro no que vocês estão falando, assim, o quanto tem que estar disposto a ouvir a demanda deles também, né? Porque você tá lá o que você falou da revista do Conselho de Psicologia falando algo, mas que talvez eu brinco do historiador que tá no alto da torre que não sabe a sala de aula. É tipo isso, né? O psicólogo ali chacoalhando seu conhaque fechado numa sala hermética que nunca atendeu alguém dessa forma, às vezes. Daí na teoria que ele tá falando é muito bonito, mas na prática não se aplica, né? E para as pessoas que eles atenderam, faz sentido. Eu atendo na clínica muita gente de dependência química. Mas que é um contexto... que não rompeu com a sociedade desse jeito. E que às vezes vai ser uma dependência química, inclusive, velada, né? Porque vai ser uma dependência muito mais funcional. Então é tipo, ele bebe socialmente, mas perde o juízo todo dia. Então, assim, os gatilhos são outros dele, né? E os espaços mesmo, né? Tipo, uma pessoa que tem condição de procurar uma ajuda psicológica numa clínica, ela tem uma condição financeira, ela tem um mínimo de rotina estrutural, mental, pra ela saber que ela vai ter aquela consulta. Então, ficar dentro de um contexto para esse tipo de pessoa, nesse tipo de situação, faz muito sentido, porque, beleza, ela tem outros fatores limitantes, né? Agora, uma pessoa que está em situação de rua, ela vive uma estrutura, não estrutura quase, né, de vida. Então... E até o processo da dependência, o nível da dependência, porque a gente, na comunidade terapêutica, a gente pega coisa muito extrema. Eu lembro um caso no Serene, onde a gente encontrou um cara com bom ar na boca. Jogando bom ar na boca, de tanta fissura que ele tava do álcool, o álcool do bom ar era melhor do que aquele gosto valia a pena. E na Casa Redentor, por exemplo, a gente não pode deixar bombril na cozinha para o pessoal lavar louça, porque bombril é um gatilho tremendo para o usuário de crack. Então, a gente... Claro, existem muitas pessoas que o ideal é recuperar dentro do contexto, mas o ideal e o real às vezes são distantes, né? Como você falou, dentro da clínica você vê uma coisa. Não, e eu não, talvez eu não tenha me expressado direito, tipo, não é desmerecendo o trabalho da clínica, né? Não. Mas é de reconhecer que ouvir as pessoas é importante, porque se eles estão pedindo, muitos pedem pra vocês pra ir pra longe, vai falar, não, a teoria da psicologia diz que não pode. Vai ser assim. Não, você tem que ficar aqui e dar conta. Vai ficar aqui sim, que eu tô mandando. Então, assim, é contraproducente, né? E é que nem a gente, na nossa história, teve que fazer. A gente percebeu, na teoria seria ótimo que eles estivessem aqui na cidade deles, no ambiente deles, no centro da cidade, um local onde se tem muita oportunidade de emprego, de ofertas, de muitas coisas, mas não funcionou. Então, eu vou ficar ajudando porque essa é a teoria? Não dá. Então, e é perceptível, né, ao longo que vocês foram contando os relatos e as histórias, de que como a escuta faz parte não só de ouvir as histórias, né, no dia ali, mas como essa escuta foi transformando o próprio projeto da casa, né? Sim. De ter essas percepções. Porque, como vocês já falaram, né, a Tamiris comentou também, tem a teoria, tem alguns pontos que se parte, mas como existe esse convívio, né, de passar o dia, de conhecer alguns que já foram mais de algumas vezes, se conhece a relação e a história de cada um para saber pensar a melhor forma que vai se conseguir ajudar ele, além da ajuda do dia ali. E isso só vem da escuta e do relacionamento mesmo, não tem... E sempre é um mistério. A gente agora está passando por uma nova etapa. A gente começou esse ano o trabalho com mulheres. Primeiro sábado de todo mês a gente atende mulheres. E a gente não sabe como que é. A gente ainda não sabe como vai lidar com as demandas
de crianças pequenas, que às vezes as mulheres têm junto no seu convívio. A gente não sabe como vai lidar com questões, qual que é a questão emocional, qual que é a demanda do vício, né? Por exemplo, o homem usa alguns recursos para usar a droga, a mulher usa outros. Existe tanta dependência? Não existe? A gente até recebeu mulheres durante um período, só que dava muito conflito. A gente atendia nos domingos juntos, homens e mulheres, mas dava muito conflito. Por até questões da rua em algumas coisas, porque na rua a mulher muitas vezes se alia a um homem como uma forma de proteção, uma forma de segurança, mas daí esse homem muitas vezes fica muito possessivo com essa mulher, e para dar briga por causa disso era muito fácil. Então a gente está abrindo um novo trabalho e a gente vai ter que ouvir essas mulheres, vai ter que aprender com elas, aprender quais são as necessidades delas, quais são. Não adianta a gente chegar pronto, com uma coisa pronta, nem com a nossa experiência pronta, a gente traz coisas que a gente já aprendeu, mas tem muita coisa que a gente vai aprender tudo novo, é uma nova realidade. Não só demanda psicológica, mas demanda física mesmo. A gente teve que ir atrás de doação de absorvente, que é básico, a gente não tinha, porque atendia só homem. Então, são mudanças simples, mas que são coisas que a gente tem que ir aprendendo conforme o trabalho vai avançando, né? E é legal que as meninas que vão ajudar, elas trazem todo o cuidado, elas se colocam no lugar, né? Aí trazem um shampoo, condicionador. Os homens, a gente não tem condicionador, muitas vezes não tem nem shampoo, é uma questão de realidade, nossos limites. Hoje tem bastante, graças a Deus. Tem bastante coisa boa. Tem. Mas condicionador é coisa rara. Mas para uma mulher com cabelo comprido, e isso é importante, restaura, devolve espaço, devolve dignidade. Né? E é muito gostoso ver as mulheres se envolvendo com o projeto e trazendo esses olhares também pra gente, né? Até fazendo um gancho quase nada a ver, mas tentando fazer ter a ver. Por conhecimento da galera que escuta a gente, você que tá escutando, a gente conhece o público. E é um público que se incomoda quando se coloca o evangélico brasileiro numa forma plana, assim, como se todo mundo fosse a mesma coisa. E a gente fica bravo e fala, não, mas é plural, é evangélico, o evangélico brasileiro é muita gente diferente. A gente vê nessa demanda também, da pessoa que tá em situação de rua, se for pelo gênero diferente, pela história de se veio de longe, se veio de perto, se tem família, se mora sozinho, se veio de um bairro diferente, uma região diferente da cidade. País diferente. Exatamente. Tem muito chileno, tem muito... Agora, eu brinco, né? Eu tô num lugar de presidente, eu não tô mais no convívio diário. Então o Dani vai dizer quais países. Mas no tempo que eu tava mais diariamente, tinha gente de muito lugar. Teve até do Japão uma vez, um convivente. Pois é. Não, o venezuelano tem aparecido bastante, mas não temos tido presenças internacionais ultimamente. Tantas, né? Até porque, bom, acho que era pra falar da casa também, a gente, no final de 2021, a gente não fazia cadastro. As pessoas iam lá, iam e voltavam, e a gente conhecia pelo nome, conhecia pelo rosto. A gente não tinha o cadastro deles, né, necessariamente. Não pedia documento. Não pedia documento, isso. Então, a partir de novembro de 2021... a gente começou a fazer isso como uma forma de segurança para casa e forma de segurança para eles também, né? E a gente achou que seria necessário começar a fazer isso a partir desse momento, até porque o FAS, ele começou a pegar um pouco mais firme nessa questão de documentação. Então a gente tem uma forma de provar que a gente realmente atende esse pessoal. Então a gente tem tantas pessoas cadastradas, todo dia a gente faz a nota quem vai, a gente tem os nomes de todas as pessoas que passam todos os dias lá com a gente. Então isso é uma forma de mostrar que o trabalho acontece, né, prestar contas. Desde então, no final de 2021, essas pessoas tiveram que trazer documento, seja RG, carteira de trabalho, alguma coisa com foto para fazer o cadastro com a gente. E isso, ao mesmo tempo que trouxe muitas pessoas novas, muita gente começou a conhecer a casa por causa disso, muita gente deixou de aparecer também, porque não tinha documento, ou não queria... tem até um que vem em mente que ele não apareceu mais lá na casa porque ele provavelmente falava um nome que não era dele, e ele ficou constrangido de ir lá para entregar o documento e mostrar o nome verdadeiro, sabe? Uma coisa tão simples assim. E qual que é a situação, né? A gente tinha essa preocupação de não exigir isso porque isso aumentava as pessoas que teriam acesso a esse primeiro contato. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente foi percebendo que acabava não ajudando-os muito, porque como a pessoa não
nunca não trazia, acabava sempre trazendo uma persona, né, um personagem, ele acabava não fazendo também um movimento de mudança. Mas essas coisas acabaram sendo inibidas um pouco quando a gente traz um cadastro, e claro, a gente não divulga para ninguém, isso por lei a gente não pode divulgar, né, só presta contas ao Estado, ao FAS, frente às pessoas que frequentam. E pessoas que estão em situações, por exemplo, a gente tem pessoas com tornozeleira, a gente não vai pegar o RG do cara, ver se o cara tá com chamada na polícia e chamar a polícia, né? Mas ao mesmo tempo, se a polícia passar lá, tal pessoa tá aqui, se tiver aqui, tá, o senhor pode entrar aqui, é um espaço que a polícia também vai exercer. Nunca aconteceu e acho que dificilmente vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente não vai nunca foragir alguém ou impedir que o Estado exerça seu lugar, né, como qualquer outro ambiente público, né? Muitas pessoas em situação de rua estão foragidas, estão com mais limites. E é algo que a gente também quer ajudar. Por exemplo, a gente já teve pessoas fazendo audiência lá da casa, né, que estavam com problemas com a justiça, mas estavam buscando regularizar. Sim. Então daí ele fala com nossos obreiros, eu tenho tal dia uma audiência online, eu posso participar? Aqui a gente reserva um espaço adequado, a pessoa participa. Então são formas de a gente também estar ajudando eles a sair desse lugar de vulnerabilidade. Que o cara foragido porque não regularizou sua situação com o Estado também tem dificuldade de viver uma vida digna. Vai continuar ali. E da mesma forma a gente percebeu que quando a gente começou a exigir a documentação, alguns que não tinham foram atrás de fazer para participar com a gente. E esse pequeno passo de devolver a cidadania é um pequeno passo, mas acho que faz parte do macro, né? Buscar caminhada, né? Que facilita a pessoa a ter acessos, né? Seja a saúde, seja a assistência social, ela vai se inserindo à sociedade, né? E faz parte do... o pessoal gosta de achar que é burocracia, esse tipo de coisa, mas faz parte, ainda mais quando vocês têm um projeto que pensam a longo prazo, sabe? Pra pessoa também. Faz parte do processo de caminhada dela pra algo além. E culturalmente, né, não é só a pessoa em situação de rua, é uma realidade brasileira a questão da não portar um documento, ou não andar com o documento. Vem pro momento do desabafo, Jonathan, faça sua bronca daí, na galera. me colocando novamente na situação de atendimento no ambiente de saúde, as pessoas, é uma coisa cultural nossa de achar que o documento tem que guardar em casa. Eu não sei dizer, o medo de perder o documento, talvez pela dificuldade de se tirar um documento, né, depois, novamente, a pessoa prefere guardar em casa, mas em casa ela não precisa se identificar, ela tá na casa dela, né, fora que ela precisa, sabe? Então acontecem muitas situações, a pessoa vem lá, a criança se machucou, dela traz a criança, não, mas a gente tava na chácara do primo aqui, por isso que a gente não trouxe documento. Então, mas você estava fora de casa, é pra essa situação de você vir no hospital que precisa. Então, assim, não é só a pessoa em situação de rua que... ela tá em situação de rua, então ela não se preocupa ou tal. Ou o termo que as pessoas... É muito engraçado, né? O termo indigente, né? É um termo muito forte e ofensivo. Mas a pessoa em situação de rua é um indigente porque não tem um documento. Mas a partir do momento da pessoa que não está em situação de rua e também está sem um documento, se hipoteticamente acontece um acidente, ela falece imediatamente, sem nenhuma documentação, alguém que possa reconhecer. Ela cairia nesse termo, né? Que ela mesma, às vezes, usa pra condenar alguém. Então, faz parte até de uma instrução mesmo, né? Igual vocês falaram, de encaminhar pra quem não tem, possa ter. E eles têm uma dificuldade muito maior ainda, que é aonde guardar, né? Visto que eles estão em situação de rua e tudo mais. Mas faz parte. É o sistema que a nossa sociedade organizada encontra pra poder identificar e tudo mais. Se eles precisarem do atendimento de saúde, poder ter um histórico desse atendimento pra saber de alergias e outros procedimentos que a pessoa já tiver. E até esse é um serviço que a casa também providencia para eles, né? Claro que o ideal seria que eles portassem para caso cheguem no hospital, terem como se identificar. Sim, claro. Mas muitos têm essa insegurança e historicamente tem muita perda de documento. Roubo também. Por roubo. Sim. Ou também muitos, por exemplo, estão perto de uma batida policial. É comum eles se desfazerem do documento para eles não serem identificados, para se tiver alguma coisa pendente, eles não virem a uma situação de cárcere, né? Então a gente na casa, a gente tem uma possibilidade de eles guardarem seus documentos para quando eles precisam, né? Então, e daí, isso qualquer um deles, eu tenho guardado o documento na casa e não estou na casa no dia.
Mas se você quiser, você pode vir e retirar seu documento. Você só vai fazer isso, você não vai poder frequentar a casa se você chegar fora do horário, qualquer coisa assim. Mas a gente tem esse atendimento, que é justamente poder ter esse espaço minimamente seguro de arquivar algumas coisas, de poder ter uma proteção a alguma da sua identidade, dos seus recursos, né? Sim. A Casa Redentor, ela tem cerca de 30 anos, né, de existência, de história. E pelo que eu olhei do que vocês registram, cerca de mais de 100 mil atendimentos ao longo de todos esses anos. E durante esse tempo todo também o número de pessoas em situação de rua cresceu, como consequência da desigualdade social, da falta de políticas públicas que realmente são inclusivas. E vocês, com a experiência de vocês, enxergam que os demais habitantes da cidade, né, no contexto aqui de Curitiba, que é onde a Casa Redentor está, você acha que os habitantes mudaram o olhar para essas pessoas em situação de rua? Como que vocês percebem isso? Difícil falar. Eu acho que trabalhando na casa, a nossa percepção no sentido pessoal, assim, a gente consegue enxergar mais essas pessoas, né? Você vai andar no centro, você vê caras conhecidos o tempo todo, né? Vai procurar nossos amigos. Exatamente. Mas ouvir deles, assim, se teve alguma mudança, olha, sinceramente, não. Sinceramente, nunca ouvi deles, nossa, como isso melhorou, as pessoas estão olhando mais. Acho que ainda mais por conta da pandemia, que aumentou o pessoal em situação de rua em Curitiba em tantos %, eu não sei dizer exatamente. Aumentou muita gente. Então, os trabalhos de assistência social, eles aumentaram, melhoraram, mas eu não sei dizer se a sociedade passou a tratar de forma diferente, não. Eu acredito que não. Eu, assim, pegando um recorte longo, né, eu acho que tiveram algumas mudanças, né? Claro, aumentou o número de pessoas, tanto, vamos pensar, 30 anos, Curitiba aumentou muito. Tá? Então, a gente está falando de um aumento também proporcional ao aumento de população. E uma coisa que é interessante, que eles falam pra gente, é que tem muita gente em situação de rua em Curitiba que, por paradoxal que pareça, o Curitiba trata bem suas pessoas em situação de rua. Ou seja, aqui eles têm mais cuidado, ou mais formas de atendimento, serviço e cuidado de necessidades básicas do que eles encontram em outras grandes cidades. Uhum. Então, muitos param por aqui. Não são tantos curitibanos em situação de rua, são muita gente de fora também. Então, a gente tem essa questão, e o que a minha sensação, né? Eu tô talvez até pensando como psicólogo, eu sou 15 anos, mas quase 15 anos formado, eu percebo que o imaginário, a forma de falar da pessoa em situação de rua tem mudado um pouco, mas ainda é numa parte superficial. O que eu quero dizer com isso? Há anos atrás se falava de uma situação dessas, pessoas meio que torciam o nariz, ou os mendigos, ou já traziam uma meritocracia para condená-los. Hoje a gente já vê, vamos dizer assim, uma valorização. Que legal, vocês trabalham com isso é super importante. Mas ao mesmo tempo, e você tem mais pessoas querendo estar envolvidas com o serviço e com o cuidado, mas não com o relacionamento. Então, uma coisa é eu ter mais pessoas servindo comida. Isso daí tá muito forte. E é legal, isso é um ganho, não vamos dizer que isso é ruim. Mas pessoas que se vinculem e que se relacionem, porque é duro você se vincular com essas pessoas, porque daí começa a doer olhar para elas em situação de rua. Você olhar para uma pessoa que tem nome, que tem vida, que tem família, e ela naquela condição, é doído. Não é? Então, isso é muito característico da nossa sociedade. É uma sociedade que ela gosta muito de fazer ajudas superficiais, mas não gosta tanto de criar relações profundas de ajuda. Então, eu diria que tem muito mais assistência hoje. Sim. Né? E tem menos rótulo, tem um pouco menos de preconceito no sentido de pejorativo. Mas ainda existe uma justificação da situação que eles estão, da muita culpabilização do sujeito, que é claro, ele é corresponsável, ele também construiu aquela realidade, mas ele
ele é vítima e algoz, ele tem as duas coisas, né? Talvez isso eu faço muito quando eu estou caminhando com eles, talvez eu, na história de vida deles, também não teria dado conta. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que desafiar eles a buscar, apesar disso, tentar fazer o melhor com isso, tentar sair dessa realidade, né? E dar apoio. Como eu tinha falado que o pessoal busca a casa por esse momento de paz, o pessoal sempre relata que a forma como eles são tratados, de forma relacional, né? Cuidados, a gente sabe o nome, sabe a história, se relaciona profundamente nesse sentido. Eles vêm para isso, para trocar uma ideia, para se relacionar, e não uma crítica direta, mas pode ser também aos albergues que atendem esse pessoal, ou o pessoal que só distribui comida. Foi o que o Fih falou, é um atendimento superficial. Eles relatam em lugares que eles vão dormir, albergues, por exemplo, que eles são que nem gado. Assim, número 1, 2, 3, 4, vamos lá, se enfia aí no quarto e se virem. E esse cuidado pessoal, acho que eu digo que é o diferencial da casa. É o precioso, né? Exato. É o lugar em volta da mesa, o almoçar junto, esse é o lugar precioso. E acho que talvez um outro diferencial é que a gente também não os trata como vítimas. Porque tem esses dois polos, né? O culpado e o vítima. Eu sou completamente culpado pela minha situação de rua ou sou completamente vítima disso. Isso a gente trata na casa a partir de um lugar de sujeito. E sujeito com responsabilidade. Responsabilidade é diferente de culpa. Eu venho de uma escola da psicologia chamada logoterapia, onde a gente trabalha muito o sujeito como livre e responsável. O autor, né, principal é um autor chamado Viktor Frankl. Eu ia perguntar se era dele. E ele é um cara muito legal, porque ele teve uma experiência de vida muito significativa. Ele ficou em campo de concentração por 3 anos, foi para Auschwitz, Dachau, ele teve mais um que agora não lembro qual, perdeu a esposa, perdeu os pais. E esse sujeito desse lugar, ele convida a gente à responsabilidade. Não é o sujeito do gabinete que tá tudo bem, e você se vira, você seja responsável. Não, é esse sujeito de lugar, de dor, ele convida à responsabilidade. E o que é responsabilidade? É responder a. Ele usa muito aquela frase de Sartre, né? Não importa o que fizeram de ti, o que importa é o que você faz com o que fizeram de ti. E a gente trabalha muito isso com os nossos conviventes, que tem tua história doída, você precisa ser acolhido, talvez precisa ser tratado em muitas dessas coisas, mas ao mesmo tempo, se eu te tratar como vítima, eu te deixo fixo nesse lugar. E existe esse processo de vitimização da sociedade, discursos de vitimização e do próprio sujeito, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um atendimento com eles, fazer um trabalho de dependência química, eles começaram: a gente não tem oportunidade para se recuperar, a gente não tem chance de sair da rua. Não sabia quem que eu era, mas daí eu fui lá, fui ouvindo eles, e claro, eles tinham um contexto genuíno. A gente estava num momento onde estavam governos muito menos sensíveis, né? Se a gente for ser verdadeiro, por exemplo, hoje o governo que está na prefeitura, o governo estadual, e também o governo anterior, federal, não tinha uma visão muito forte para assistência social, né? Não que esse governo esteja 10 maravilhas, está tudo perfeito, não. Mas, assim, foi um espaço onde diminuiu, né? E principalmente o governo, a prefeitura de Curitiba atual, ela tem uma visão um pouco mais higienista, um pouco mais de fora tranqueira, né? Que é palavras que a gente já ouviu do nosso prefeito. Então, quando eles trazem essa questão, a gente não tem... eles têm uma certa razão. E a gente tem que acolher o sofredor com esse acolhimento. Mas como é que eu terminei? Tá, mas vocês sabiam que ano passado a gente teve mais vagas para internamento na Casa Redentor do que pessoas para preencher essas vagas? A partir daquele dia, eles mudaram o lugar na relação comigo. Ou seja, o Felipe sabe que a gente tem dor, que tem sentimento, mas ele sabe que a gente também tem oportunidade, né? E os nossos obreiros trabalham assim. Ou seja, tem uma dor, mas também você tem uma possibilidade. Se você quiser, a gente está junto. A gente vai te ajudar. A gente vai caminhar. E se não quiser, a gente vai caminhar também. Mas de uma outra forma. De acolhimento só, né? Um lugar fica mais um espaço de misericórdia, de acolhimento. E no outro é um apoio para saída, para uma recuperação, uma reinserção social. E ambos vão ser respeitados.
trazendo ainda um pouquinho mais perto, os cristãos. Como que vocês, né, a Casa Redentor é um projeto que surgiu, né, de comunidades cristãs, recebe apoio de comunidades cristãs, tem esse viés, né, além do acolhimento, que na verdade o acolhimento, né, venda por ser cristã e tudo mais, mas como que vocês enxergam da parte dos irmãos mesmos da fé, assim, outros cristãos, como eles enxergam essa ideia mesmo de ser o dividir a mesa e o dia com o pessoal que vocês recebem? Acho que lindo, né? O pessoal sempre fala, nossa, isso é muito legal, que nem o Fê falou, né? Acho que a diferença do discurso de um cristão para um não cristão não difere muito, assim, nossa, isso é muito necessário, que legal. Hoje, o que eu diria é que só falta as pessoas se envolverem, falta o envolvimento dos cristãos. É muito bonito você falar que, puxa, isso é muito legal fazer, isso é muito legal de ter, deixa rolar, entendeu? Quem tá fazendo faz, eu não me envolvo. Muito bonito, Deus abençoe vocês. Isso. Exatamente. Deus abençoe. E tem envolvimentos, né? Por exemplo, levar comida, apoio, um atendimento mais esporádico, mas para mim foi muito simbólico a época que a gente tinha os conviventes morando na casa e eles frequentavam a nossa igreja. Uhum. E todo mundo achava lindo as histórias e tudo mais, mas essas pessoas, elas não eram profundamente inseridas na comunidade. Elas não eram convidadas para casa das pessoas. E é claro, a gente não pode ser leviano, né? Por exemplo, isso eu falo para os conviventes, a diferença entre amar e confiar. Então, por exemplo, quando a gente vai inserir uma pessoa dessas na igreja, a gente não pode ser também ingênuo. Vai na casa do irmão, eu vou mostrar todas as coisas. Talvez eu vou ter que ter discernimento, a sabedoria de ter alguns cuidados, tá? Talvez não ter bebida alcoólica, talvez não deixar coisas fáceis demais que possam ser tentação para aquela pessoa que está em recuperação. Mas a gente às vezes tem que dar esse passo de se adequar ao mais frágil na fé, né? Isso que a palavra fala. Tiveram irmãos que adotaram essas pessoas, não vamos dizer que todos os cristãos, mas eu percebia isso com muita dor, de que eram pessoas muito bonitas no púlpito, dando testemunho, mas na minha casa elas não eram tão bonitas, né? Então, essa dificuldade do realmente se vincular às pessoas, né? E é uma coisa que a gente vê hoje, comum no cristianismo, até a dificuldade do discipulado, a dificuldade do envolvimento mais diário com as pessoas. Realmente, não, eu vou caminhar com essa pessoa. Isso era difícil nessa época. E hoje, né, com a Casa Redentor, a gente tem muita gente que passa, dá um toque. Mas até mesmo para voluntariado contínuo, essas coisas assim, não é tão frequente. Não são tantas pessoas. As pessoas acham bonito, querem dar uma visitada, mas a gente está precisando de mais pessoas que querem se envolver, que querem ir um domingo por mês estar lá servindo eles, ou uma vez por semana. E pode servir de várias formas, né? Desde o motorista, que a pessoa se serve levando um cara que quer se recuperar para uma comunidade terapêutica, até alguém que vai, né, fazer uma obra de arte com eles, vai preparar comida para eles, vai se relacionar, né, vai sentar na mesa. E é um ambiente difícil, porque a gente tem que lidar, a gente tem que ser verdadeiro. Tem cheiros, tem inseguranças. Nós que estamos envolvidos, a gente está mais vulnerável a questões de saúde, né? Porque a pessoa em situação de rua não tem um cuidado adequado. E as pessoas que querem se envolver vão ter que pagar esse preço. Então a gente percebe que esses desafios, muitas vezes as pessoas não pagam esse preço. E até acontece o que acontece na sociedade, né? O que a gente faz quando uma pessoa de rua nos aborda? A gente dá dinheiro para a pessoa pegar o dinheiro o mais rápido possível e ir embora. Fica esse jogo social, a pessoa sacia o desejo, às vezes, do vício, mas não sacia o desejo da alma, e o outro sacia a culpa, mas não sacia a necessidade do outro. Então, o que as pessoas precisam? Precisam de alguém que pergunte o nome, que dê um minutinho. Mas claro, tem que ter cuidado. Não vou dizer, uma moça no meio da noite deve parar a bater papo. Não, amor. Então também ser realista. Mas olhar nos olhos, perguntar o nome. A gente carrega no carro, né, uns convitinhos para Casa Redentor. Vai lá, se envolva com a gente. Então são formas de a gente mudar essa relação e se relacionar.
E daí os irmãos terem esse desafio também, de conhecer. Até eu acho legal, por exemplo, tem uma senhorinha que nossa voluntária, um dia ela chegou pra mim, bem idosa, assim, alemã, assim, daí ela chegou pra mim, tem um rapaz na minha rua que eu já conheço o nome, quando que a gente vai? A gente tava na nossa festa, quando que a gente tá voltando pra eu levar ele? É isso, tratá-lo como sujeito, porque é isso que ele é, como uma pessoa amada por Cristo, né? E é uma escala um pouco menos brutal, assim, mas eu noto isso até com pessoas que são garis na rua, né? Eles são meio... Imagine, é um gari, é uma pessoa que está inserida socialmente, trabalhando e tudo mais, e a sociedade já tende a inviabilizar, né? Visibilizar, na verdade, tornar, tipo... Não, ele tá fazendo algo menor, ele tá fazendo algo que eu não queria, sujo. E aí a pessoa em situação de rua é mais precário ainda, né? A situação, assim, de não ser vista, né? Ela não é vista. A gente faz de tudo pra fingir que ela não está ali, porque ela estar ali é um problema, né? Ela estar ali é um negócio que você falou antes, e eu fiquei pensando, tipo, o brasileiro, eu vejo muito isso, assim, né? A gente gosta da ação social que aplaca a nossa culpa, mas não a que gera transformação, né? Porque daí a transformação, aí eu não vou ficar bonito doando coisa no Natal, no final do ano, se a família tem pra ela comprar, se ela tem um dinheiro pra comprar ela própria, né? Então... essa parte do lidar com as pessoas em situação de rua, acho que é um pouco isso também, né? De, poxa, eu vou lá e falo que é bonito o trabalho deles, mas... eu não quero ouvir, conhecer essa pessoa, porque aí eu vou ser exposta a quão injusta é a nossa sociedade que levou essa pessoa também a uma situação dessa por N fatores diferentes, né? Por N caminhos diferentes. Mas aí reconhecer outros erros, problemas que inclusive talvez eu me beneficie desses problemas, aí eu não quero, né? Porque daí... Fazer perguntas que eu não quero fazer. Não, e até esse receio de se envolver até demais, né? Pô, a gente que trabalha na casa, pelo menos eu lembro muito bem quando eu entrei, assim, nos primeiros meses, acho que o Felipe lembra. Lembro bem. O Ramon, que era o coordenador na época, os meus maiores anseios que me faziam ter essa dificuldade, mas assim, até que ponto a gente pode se envolver com essas pessoas, né? Porque, pô, a gente atende eles aqui todo dia, eu ouço a história deles e como é que eu não tomo essa luta pra mim? Como que eu, no trabalho, do dia a dia, como que isso não vira uma luta minha? Como que eu permaneço saudável nisso. Exato. E eu acho que as pessoas têm bastante receio disso porque elas absorvem muito da história das outras pessoas, né? Elas absorvem essa preocupação e, putz, se a gente fosse deitar a cabeça no travesseiro e pensar onde que tá tal pessoa agora, como que ela tá dormindo agora, a gente, sofre muito. É difícil ter esse rompimento, né, quando a gente se envolve com alguém que tá passando necessidade ou dificuldade. E eu acho que isso afasta bastante gente por justamente esse medo de aonde isso vai me levar, né? E lidar até com as próprias sensações. Eu lembro de um senhor da nossa igreja que, uma época, começou a caminhar com a turma. E é um homem muito dedicado, tem muito amor, muito sério com Deus. Só que, quando a gente trabalha com essa turma, você vê fica bem e vê sem recair e voltar para a rua. Então você tem que começar a lidar com outras coisas tuas que são, por exemplo, com o teu ideal de sucesso, né? Se a Casa Redentor fosse depender de sucesso para estar aberta, a gente já tinha fechado há muito tempo. Porque não é um case de sucesso. E esse senhor teve muita dificuldade, porque para ele era difícil lidar com frustração, com essa eu estou investindo na vida das pessoas, começo a amar essas pessoas e elas recaem, voltam para aquela situação miserável, e eu vou pensar nelas nesse lugar. Então ela tem uma defesa psicológica também, não é um lugar que também todo mundo dá conta de estar. Então a gente não quer também trazer um julgamento assim de, nossa, quem não se envolve é ruim. Sim. Mas ao mesmo tempo prepassa essas defesas estruturais da sociedade, psicológicas, e a gente também não querer ver a vulnerabilidade, não querer ver o sujo, não querer ver a tristeza, a pobreza, a injustiça, porque isso nos provoca, nos mobiliza, nos gera incômodo.
caminhando agora para o final do nosso programa, a gente quer dar um espaço para vocês explicarem uma pauta que vocês fizeram dentro da Casa Redentor para contribuição, que é o Doar um Dia. Como que funciona esse projeto? Ele é feito através do Catarse. Não sei se vocês conseguem botar o link aí embaixo, enfim. Tá linkado no post do programa. É justamente uma contribuição mensal que você pode aderir. Tem diversas formas de pagamento, não só de pagamento, mas de valores, né? E já temos algumas pessoas que contribuem com isso mensalmente. E esse valor é único e exclusivamente colocado para recursos da casa, né? Então, para compra de as coisas que a gente mais gasta dinheiro, a gente recebe bastante doação de alimentos, mas as coisas que a gente para comprar normalmente são coisas diárias, né? Da alimentação, proteína, frango, enfim, e outras coisas adicionais pro alimento, né? Às vezes até coisas da manutenção da casa, uma enxada nova, enfim, normalmente é isso que... Uma parede nova. Exato. É para isso que se destina essa questão. Porque o Doe um Dia, na verdade, a gente fez uma conta mais ou menos, assim, de quanto que custava cada pessoa estar lá com a gente. E, se eu não me engano, o valor é de R$25. Se uma pessoa contribui com esse valor, ela tá pagando a estadia de uma pessoa durante um dia aqui na casa, né? É mais ou menos dessa forma que funciona. E, como já foi dito, né, você que é de Curitiba e região, que tá escutando, né, a gente fala de Curitiba e região porque tem a questão presencial física, né, de ser voluntário. Você entra, a gente vai deixar linkado o site da Casa Redentor também aqui para você conhecer, lá tem as formas de contato também. E, né, coloque em consideração isso que a gente conversou até aqui, da questão do preparo, da disponibilidade não só de estar num período, mas disponibilidade emocional mesmo, de entender o que você está indo fazer. Escuta de novo o programa, se for o caso, para refletir sobre. Se você se sentiu disposto no coração, mas talvez não se sinta preparado ainda, coloque na sua oração isso, claro. Vá acompanhando o trabalho da Casa Redentor para você ir vendo como funciona a dinâmica, para quando você sentir que seja a hora de se voluntariar, está disposto a isso. E você que está em outras regiões que não tem como contribuir dessa forma, além do Doe um Dia, tem outras formas de contribuição, né? Que daí no site da Casa Redentor explica certinho, tem as contas, né? Como que a pessoa pode contribuir. E eu acredito que o Felipe e o Daniel também estão à disposição para responder, entrando em contato pelos perfis da Casa Redentor. E uma forma de contribuir muito importante hoje em dia, né, onde todos usam redes sociais e tudo mais, é compartilhar o trabalho da Casa Redentor. O perfil do Instagram, que eu acho que é a rede social mais ativa no geral, né, pro pessoal. No Brasil. Tirando o TikTok dos jovens. Tirando o TikTok, então não vai ter o Daniel e o Felipe fazendo dancinhas lá na Casa Redentor. Ainda não. A gente pode negociar, ver se o pessoal não topa fazer umas dancinhas pra viralizar. Mas no Instagram da casa eles sempre estão postando algumas campanhas que eles fazem. Por exemplo, agora esse programa tá saindo em abril, né, de 2023. Teve a campanha por meias e cuecas, né? Isso. Pro pessoal que frequenta a casa. Então eles sempre vão colocando essas campanhas das necessidades mais pontuais, mas também você encontra como contribuir de outras formas. O legal pro pessoal da região é que não precisa, às vezes a gente... Será que eu tô pronto para isso? O primeiro lugar que eu gosto de desafiar as pessoas é, se você quer conhecer, venha. Se você tem disponibilidade durante a semana, venha almoçar com a gente. Só liga pro Dani antes para colocar mais água no feijão, né? Isso. Mas venha sentar, sentir o que é, né? Ou se quiser servir num fim de semana, num domingo, ou servir com as mulheres, que a gente também está começando. Porque, é claro, a gente falou sobre a questão da importância de a gente ter vínculos efetivos de longo prazo, mas não precisa ser a porta de entrada. Às vezes eu começo conhecendo, mas que eu também ore para ser desafiado a servir a Deus de forma efetiva, me vinculando com uma realidade, com alguma pessoa, com algumas pessoas, ou com uma instituição. Né? Se não for a Casa Redentor, que seja outro espaço, mas que não seja só essa passagem assistencialista, né? E vocês querem fazer mais alguma consideração? Querem mais algum recado? Eu vou falar do desafio. A gente tem duas necessidades pontuais agora. A gente quer mais equipes para servir nos domingos. Vocês explicaram a rotina semanal, mas no domingo acabou faltando. Qual é? Se foge da rotina de segunda a sexta? No domingo a gente é regido
pelos voluntários, né? Então a gente tem equipes de voluntários que estão com a gente nos domingos. A gente atualmente tem 3 equipes. Nosso sonho é ter mais equipes, mas como que funciona? Pessoal, a gente atende até 20 pessoas no domingo. No domingo eles estão indo para ser servidos mesmo. Eles não têm um momento de ter uma atividade, nem nada disso. Mas as equipes, eles fazem, a equipe faz tudo, né? Então leva o café da manhã, leva uma palavra, cuida dos banhos, cuida da limpeza da casa depois do atendimento. E a diferença é só a questão do pessoal que participa com a gente no domingo está sendo servido, né? A gente entende esse ponto diferente dos dias da semana, que eles estão indo lá para conviver e ter esse momento de casa juntos, e aos domingos eles estão indo para ser servidos. E aos sábados também tem o mesmo perfil, né? Também é um grupo de mais de voluntários, né? Mas também homens podem ajudar, principalmente no background, né? Sim. Ajudar no suporte, para a gente estar servindo as mulheres, né? Tipo, uma vez por mês, a ideia é que isso vá se transformando até uma coisa semanal, e se tiver gente para atender, tiver demanda, a gente quer crescer isso daí. Porque Isso. A gente viu o número de mulheres na situação de rua aumentar também, e a gente quer servi-las também. Então as pessoas podem servir participando de grupos, vindo, se envolvendo. Claro, novamente, você não entra num serviço talvez dessa complexidade de eu vou lá e vou começar. Não, a gente, como uma pessoa que quer participar do domingo, normalmente o que a gente convida? Venha, participe com outra igreja junto para você ver como que é. Você Conhecer. sentir como é que é a situação. E se você entender que é teu lugar, daí vão montar uma equipe e vocês vêm com uma equipe. Né? E sempre tem um obreiro da casa junto no dia. O obreiro está ali para supervisionar, que é dia dos outros estarem servindo. O obreiro está mais descansando nesse dia, está mais afogado, né? Então é um bom lugar para estar servindo. E se você tem um dom, alguma coisa que você gostaria de estar se envolvendo durante a semana, se relaciona, nem que você queira ser o próximo obreiro do bingo, né? O voluntário do bingo. Se você quer passar tempo de qualidade com essas pessoas, a gente tem esse espaço da tarde que a gente quer preencher quer ter pessoas outras que não a gente, porque só a gente cansa um pouquinho a galera, né? E a gente também tem que dividir para outras tarefas para cuidado da casa. Então a gente quer voluntários que possam estar preenchendo essas atividades da tarde, acrescentando novos conhecimentos, novas vivências com eles. São demandas que a gente tem hoje. Só ia falar mais uma, que é na questão financeira mesmo, só para explicar que a gente faz parte da questão do Nota Paraná. Então, uma das maiores formas que a gente tem conseguido levantar recurso para casa é através das notas sem CPF. Muitas vezes o pessoal nem é inscrito lá no programa do CPF na nota, no Paraná e tal. E quem não utiliza isso, quem não põe CPF na nota, esse tipo de coisa, a gente recolhe essas notas com latas que a gente deixa em alguns estabelecimentos, e isso a gente passa, tanto que o período da tarde a gente tem feito isso, né, que a gente entra lá no site Nota Paraná e vai passando nota por nota, e isso tem gerado um recurso muito, muito legal para casa, e acho que é para deixar o pessoal ciente que essas notas, elas são muito úteis pra gente. Então se alguém tiver interesse também, às vezes a contribuição que você imagina fazer não pode ser financeira, não tem problema nenhum. Essas notas, elas ajudam muita gente. A gente sempre gosta de lembrar algumas pessoas que, se tem um estabelecimento perto, conhece alguma coisa do bairro, conhece alguém, sei lá, tem um restaurante do lado. Tem o próprio comércio. Juntar essas notas e levar pra gente, sei lá, seja lá na casa, seja na igreja, pessoalmente, isso ajuda a gente bastante na questão financeira. E a gente agradece demais o tempo disponível de vocês, Felipe e Daniel. Obrigado por reservar esse espaço para vir conversar com a gente. É bom demais falar sobre o tema. Obrigado por aceitarem. É bom demais contar a história da Casa Redentor, o trabalho que vocês fazem lá. A gente fica muito feliz de saber que tem gente fazendo esse trabalho com esse cuidado, com essa dedicação, com carinho e sempre buscando a dignidade de quem tá atendendo. A gente fica feliz de poder ter o espaço para poder falar sobre esses projetos, que às vezes acaba ficando só local, né, por Curitiba e região. A gente também é daqui, mas a gente fica feliz de que demais pessoas de outras regiões possam conhecer o trabalho que a Casa Redentor fazem e, queira Deus, contribuírem também. Nossa. É isso. Obrigado você que escutou até aqui.
passa esse programa pra frente também. Você quer falar, conheci um projeto legal da Casa Redentor e tal. Passa o programa pra pessoa escutar, é legal eles ouvirem de quem tá lá no dia a dia, como que funciona e tudo mais. Então, compartilhe o programa, compartilhe o trabalho da Casa Redentor, siga ela. Como eu já disse, todos os links que a gente citou aqui, tudo que a gente falou, que precisar de link vai estar no post do programa. Então, como contribuir também, tudo linkado bonitinho, facinho de acessar. Se você que está escutando ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente também, que a gente tenta disponibilizar, sanar essa sua dúvida. E é isso, até o mês que vem com mais um podcast. Venha conhecer. Exatamente, venha conhecer a Casa Redentor. Você, Curitiba e região, está feito convite. No centro de Curitiba, facinho de chegar até lá. Rua Desembargador, Via da Cavalcante, número 50, São Francisco. Ainda, se for da galerinha do skate, ainda dá pra sair e andar uma volta na pista do Gaúcho e tomar um sorvete. Toma um sorvete, exatamente. E se for a galera do shopping, vai no Miller. Exatamente, aí ó. Tá de boa. Muitas opções.